Boa noite a todas, sejam bem-vindas a essa live especial do Dia da Mulher, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul e região. Esse ano tivemos que fazer um evento num formato um pouco diferente. O ano passado nós estávamos todas reunidas num evento especial e este evento desse ano também especial, só que num formato de uma live, porque não podemos estar juntas, pertinho, mas nos mantemos conectadas através da internet. Primeiramente, então, vamos dizer parabéns a todas as mulheres nesse dia especial. Especialmente um abraço carinhoso para as nossas sócias, para as nossas diretoras, para todo mundo que estiver aí assistindo, dá um curtir, um comentário, diz um oi aí pra gente saber quem está acompanhando a live. Fique aí com a gente, essa noite vai ter sorteio de brindes especiais para as nossas sócias. Queríamos agradecer então, hoje a nossa palestrante, a Camila, ela é nutricionista, ela vai falar sobre o tema nutrição da mulher, que foi o tema escolhido na live, na nossa enquete feita nas semanas anteriores à nossa live. Queríamos aproveitar também nesse começo de live e agradecer a todas as conveniadas que doaram brindes para nós fazermos sorteios nessa noite especial e também aproveitar para nós divulgarmos o nosso canal do YouTube, onde essa live depois está gravada, para quem não puder acompanhar aí ao vivo, vai estar lá assistindo. Quem for chegando pode ir ficando, vamos aguardando aí, daqui a pouco a Camila vai estar falando com a gente, daqui a pouco nós vamos estar falando dos brindes, o que tem para sortear, que a gente já está programando o sorteio, daqui a pouco nós já vamos divulgar os nomes das ganhadoras. Mas, antes de a gente iniciar a nossa palestra da noite, eu vou passar a palavra para o nosso presidente, porque ele tem uma mensagem especial para todas as mulheres. Boa noite a todos. Eu deixar uma mensagem aqui para todas as mulheres. O poder de uma mulher não está no seu físico, na sua beleza ou encanto feminino. O poder de uma mulher está no seu caráter, na sua alma e no seu coração guerreiro. Suas palavras são sempre de conforto, de carinho, e sua forma de enxergar a vida é inspiradora, cativante demais. A sua presença torna tudo melhor e tem a rara capacidade de nos mostrar caminhos que jamais havíamos imaginado. Sem mulheres não há passado, presente nem futuro. As mulheres são a força vital da humanidade. Ser mulher é ser alguém que carrega na sua essência a luz da vida, a esperança do amanhã, o calor do amor. Ser mulher é ser mãe, é ser amiga, é ser companheira. Ser mulher é ser guerreira. E mulher guerreira é aquela que dia a dia trava batalhas silenciosas, invisíveis, simples e complexas, que abala tudo quando pisa no chão, que acalma com seu colo, que amolece com sua ternura e vence com sua paciência. Eu tenho mulheres incríveis na minha vida, e é a elas que dedico este dia. Quero deixar aqui uma homenagem muito especial para essas pessoas que me inspiram todos os dias. Não dá para imaginar um mundo sem mulheres. Elas desempenham um papel muito importante na vida de todos. São mães, filhas, irmãs, tias, avós e amigas. Mulheres são capazes de tudo. E a força que existe nos seus corações é apta a mover montanhas. Vocês não conhecem a palavra desistir. Porque vocês não precisam de salto alto para serem grandes? Porque são determinadas e competentes. Porque são profissionais exemplares e pessoas inspiradoras. Vocês merecem todos os elogios, todo o respeito, mas acima de tudo, igualdade. Mãos delicadas, mas prontas para o trabalho. Coração frágil, mas também determinado. Ser mulher é ter a bênção de Deus, porque é dela que nascem as novas gerações. Hoje, se você for mandar uma mensagem de Dia da Mulher, diga para ela o quanto você admira quem ela é, o trabalho dela,
os posicionamentos dela, elogia a mulher além da sua aparência. Ler ou ouvir isso de algumas pessoas dá tanta força, tanto conforto. As mulheres são fantásticas e complexas de uma forma geral, mas as mulheres que trabalham comigo são muito mais. A todas vocês, competentes e queridas colegas, eu quero desejar um feliz Dia da Mulher. Contudo, é impossível não lembrar que minha admiração pelas mulheres só aumentou depois que conheci você, Rosemary, minha esposa, mãe dos meus filhos e amor da minha vida. A todas as mulheres, em especial as nossas associadas no sindicato, os meus parabéns, mas principalmente, meu muito obrigado. Agradeço agora a presença de todas que estão assistindo e passo a palavra para a nossa palestrante, Camila Batista, que é nutricionista. Olá, muito obrigada. Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu me sinto muito honrada em ter sido convidada para participar dessa iniciativa no Dia Internacional da Mulher. Eu agradeço ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais pelo convite. E o tema do evento de hoje ele foi planejado para focar na saúde e na nutrição da mulher, pensando em autoestima, alimentação e emoções. Bem, muitas dessas questões sobre o peso, sobre a autoestima, sobre a alimentação, se transformaram por conta da pandemia e passaram a ser vistas como um problema, somando a tantos outros desse momento. Então vamos falar sobre isso, né? Eu já adianto que eu não vou repetir algumas coisas que vocês já sabem. Por exemplo, que é importante comer frutas, beber água, comer verduras, evitar excessos de doces. Tudo isso a gente já sabe. E seria improdutivo eu ficar repetindo essas questões. Não que elas são menos importantes. Mas a gente sabe que o conhecimento somente, ele não tem dado conta de transformar o nosso comportamento. Continuamos comendo de uma forma que talvez não gostaríamos e ainda somando culpa. E até mesmo porque o acesso a informações sobre alimentação e nutrição já está muito ampliado e facilitado. E o meu propósito não é sobrecarregar culpa e frustração, repetir regras de dieta, do que comer, do que não comer, mas apresentar o porquê de alguns comportamentos e trazer reflexões e estratégias de como melhor se cuidar e se respeitar em tempos tão difíceis. Então, algumas questões que a gente vai buscar responder na noite de hoje o que fazer com esse comer exagerado, né? Ou o que fazer para não comer demais e também o que fazer para melhorar essa autoestima sem prejudicar a saúde. Vamos começar trazendo, né, um panorama desse cenário ali da pandemia. E vamos olhar sobre essas questões, principalmente sobre a relação das mulheres com a comida e com o corpo. No consultório ficou evidente que a alimentação e a relação com a comida e com o corpo mudaram durante a pandemia. E algumas pesquisas também demonstraram isso. Então, quem percebeu essas mudanças na alimentação e no corpo, também se preocupou com o resultado disso no peso. Bem, com essas medidas para evitar o coronavírus, a rotina mudou. Nós temos passado mais tempo em casa, acabamos fazendo menos atividade física, passando também mais tempo frente à televisão, ao computador, às telas. Todo um cenário que pode favorecer a ansiedade, o estresse, o tédio, muitas vezes, e também a insegurança, o que pode incomodar e muito a gente. Frente a esse desconforto emocional que sentimos, nós buscamos alívio em representações conhecidas. E muitas vezes o primeiro pensamento que vem à mente é justamente comida.
Usar a comida em resposta a essas emoções, quer sejam emoções de alegria, de euforia, ou também tristeza, ansiedade, medo, decepção, tudo isso pode ser que já acontecia antes, mas com a pandemia pode ter sido intensificado, especialmente devido a essas medidas de isolamento, distanciamento social, limitação de algumas atividades e, claro, maior necessidade desse alívio. A nossa relação com a comida, ela é uma relação afetiva. Isso faz parte do comer humano. Mas diferente desse comer afetivo, o comer emocional, normalmente ele não é planejado. Ele acontece de uma maneira mais voraz. Normalmente ele está associado a uma forte sensação de descontrole, o que pode desencadear ciclos de comer emocional, culpa e novamente comer emocional. E é um comer também que nós buscamos mesmo sem fome, porque afinal de contas não esperamos da comida aquela função base, que é de nutrir e fornecer energia. Mas nós buscamos nessa comida alimentar diferente. Eu convido vocês a comentarem e deixarem aí qual a receita que vocês resgataram. Falando, né, dessas receitas e no próprio pão, parece que essa busca por receitas de pão e bolo, ela duplicou durante esse período. Até coincide com esse boom da fermentação natural, né? E fica evidente que não comemos só por comer, mas nos nutrimos também do significado que aquela comida carrega. Então, se não é somente nutriente e energia, o que nós buscamos nessa comida? Nós buscamos um conforto, um prazer, uma sensação de segurança, muitas vezes relacionada a uma memória afetiva da infância que aquela comida nos traz. E tudo bem, isso faz parte da nossa alimentação, né? E claro, é normal aumentar a vontade por comidas que nos confortam nesse momento de maior insegurança. Um momento em que nos sentimos mais vulneráveis e também estamos privados de outros mecanismos de escape, né? Então pode sim haver um aumento do uso da comida por um conforto emocional. Nós não podemos esperar que o nosso comportamento seja completamente igual à nossa rotina de anteriormente. Se o cenário não está ideal, por que nossa alimentação estaria nesse ideal perfeito? A vida ela mudou e os cuidados com a alimentação, os cuidados com a saúde, esse cuidado também varia de acordo com os acontecimentos da vida. Nós percebemos que mais pessoas estão fazendo a comida em casa em uma frequência maior. E esse foi um fenômeno não só local, mas também mundial. E o que isso nos diz? Nós estamos falando de seres humanos e por mais que o gosto, o tipo de comida mude de acordo com as regiões, com o costume de cada nacionalidade, a dimensão afetiva é algo em comum, aquilo que traz conforto emocional, porque faz parte da nossa alimentação esse conforto emocional, né? Esse caráter social e afetivo da alimentação é o que nos diferencia dos demais seres vivos. Buscamos na comida não só uma nutrição para sobrevivência, mas também essa comida assume outros lugares e outros espaços. E vale a pena perguntar o quanto que a cozinha e o ato de cozinhar não estão preenchendo um espaço que já fazia falta antes da pandemia. Esse resgate do ato de cozinhar, essa reconexão com a cozinha e com a culinária, já estava sendo buscado muitas vezes, né? Porque a alimentação saudável ela passa pela cozinha, conforme preconiza o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu sugiro que vocês consultem, né? E olhando todo esse cenário, me parece que esse resgate do cozinhar, ele assume várias funções.
Você consegue identificar quais as funções que estar ali preparando uma comida, quer para você ou para outras pessoas, assume? Vocês notaram que teve uma mudança dessa frequência na cozinha, que deixou de se tornar muitas vezes uma passagem por um ambiente mais movimentado e frequentado? Vamos pensar, todos nós precisamos comer, e várias vezes ao dia. Mas podemos fazer dessa necessidade um uso para além dessa função nutritiva. Podemos usar esse ato de cozinhar para desacelerar, para ter prazer, até mesmo uma atenção meditativa. Quando se está ali na cozinha preparando uma receita, nós precisamos estar atentos e presentes ali naquele momento para cumprir aquela função, E também traz aquela sensação de orgulho, de se sentir capaz. E essa informação é importante para quando a gente vai falar de autoestima mais para frente. Bem, e além de todo essa função da cozinha e do comer, a gente não pode esquecer da comensalidade, que é a dimensão social da comida. Com mais gente em casa, mais tempo, nós também notamos uma volta dessa reunião à mesa durante as refeições. E isso significa um aprofundar de laços entre as pessoas, Basta a gente pensar também que anteriormente, em outros momentos, sempre que a gente convida um amigo, um familiar, alguém que a gente vai convidar para sair, frequentemente a gente associa isso a um restaurante, um jantar, um almoço, onde a comida está envolvida, porque ela permite esse aprofundamento de laços. Então vocês percebem que o ato de comer ele é muito amplo e complexo. Então não faz sentido a gente reduzir essa comida a um mero veículo de nutrientes e calorias. E aí, diante de tudo isso, é preciso dizer que está tudo bem, comer comidas que trazem esse conforto e esse afeto, mesmo que sejam comidas que não são recheadas de uma diversidade nutricional. Afinal, elas vão fazer parte da alimentação, elas não compõem o todo dessa alimentação. Mas a questão se há um consumo desproporcional desse tipo de comida, é de se pensar o porquê isso está acontecendo. E nesse contexto em que nós estamos falando, muito se dá por conta dessa fase atual de que estamos privados desses outros mecanismos de escape. E até nos perguntarmos, será que estaríamos transferindo a ausência de prazer ou de outras necessidades em outras áreas da vida para esse excesso de prazer à mesa? É fome de quê? A gente busca na comida o significado. Então, se não é aquela fome física, o que buscamos? É fome de tempo? É fome de um abraço? Nesse distanciamento social, é fome de um alívio, de um carinho, de uma segurança, o que está faltando em você, o que você busca na comida, o que você espera dessa comida. É um caminho importante da gente se percorrer, trazendo essas questões para a gente ter as nossas respostas, E é algo muito individual, porque cada pessoa aprende de um jeito. E claro, a comida ela pode preencher tudo isso pelo significado que ela carrega, mas dificilmente ela se encaixará perfeitamente nessas necessidades. Mas agora você pode aprender outras estratégias para lidar com isso sem descontar na comida, sendo a comida apenas uma opção e não a única maneira de lidar com o que você está sentindo. É aquela questão, emoção assumida não vira comida, ou melhor, quase nunca vira comida, Porque a comida ela pode ser uma opção, ela vai deixar de ser a regra. E tudo isso que eu estou falando, dessa percepção, dessa nomeação de sentimentos, é um processo. Nossa forma de comer, ela tem uma história e raízes bem fundamentadas desde os aprendizados da infância.
E ela sofre influência de diversos fatores, né? Socioculturais, econômicos, fisiológicos, emocionais. E esse entendimento sobre toda essa complexidade do comer não significa que o comer exagerado de uma comida de toda a alimentação, esse exagero alimentar, ou um comer exagerado com essa função emocional, seja algo imutável, né? Mas que pode ser mais difícil. Pois a gente não está falando só de fechar a boca, de deixar de comer, de ingerir calorias, ou um excesso de calorias, ou de deixar de ingerir nutrientes. Nós estamos falando de sentimentos e emoções, memórias carregadas naquela comida. Então, a partir do momento em que a gente tenta deixar de comer aquela comida sem entender o que está por trás dela, nós também estamos deixando de acessar essas memórias e esses sentimentos. E esse é o desafio, especialmente quando tem alguma patologia envolvida até mesmo, que foi causada ou agravada por um excesso alimentar e se exige uma mudança alimentar e uma própria restrição, né? Mas é possível, com acompanhamento, ressignificar o comer e ressignificar a comida. Bem, então olhando todo esse cenário que a gente falou, né? De um maior consumo alimentar, de menor atividade física, até mesmo essas pequenas atividades que fazemos durante o dia. Que se a gente está trabalhando de casa, por exemplo, remotamente, a gente já perde aquela locomoção de alguns passos, algumas caminhadas ao longo do dia para esse trabalho. E mesmo com esses dados de que as pessoas cozinharam mais em casa, a gente também observou um maior consumo de alimentos ultraprocessados, que seriam todos aqueles produtos feitos de formulações industriais, majoritariamente com substâncias extraídas dos alimentos. São exemplos as bolachas, os cereais adoçados, as comidas instantâneas, salsicha e outros embutidos, que também apresenta essa definição no guia alimentar que eu já comentei. E tudo isso aumenta, contribui para as esse comidas aumento instantâneas, e a gente sabe que existe uma salsicha diferença e outros embutidos, que também apresenta essa definição no guia alimentar que eu já comentei. E um consumo e de tudo alimentos isso minimamente processados contribui para as comidas instantâneas, e a gente olhando salsicha e outros embutidos, que também apresenta essa definição no guia alimentar que eu já uma maior comentei. sobrecarga de trabalho para a mulher. A mulher ainda é vista como cuidadora de tudo. E durante a pandemia acumulou essa carga extra. Mulheres que trabalham em empresas, que realizam as tarefas domésticas, que se tornaram rede de apoio das crianças em escola, dos idosos. Isso tudo contribuiu para esse aumento da ansiedade, muitas vezes piora do sono, repercutindo na alimentação, no peso e na saúde física e emocional das crianças em escola. E um sinalizador dessa carga extra pode ter sido o excesso de peso. E aí entramos em uma das maiores preocupações de toda uma vida de muitas mulheres e que se intensificou durante a pandemia, que é o peso e o aumento desse peso. Pode ter sido o excesso. Com o aumento do peso, acabam se sentindo mais insatisfeitas com o corpo e levando também a uma piora da autoestima. E eu digo que é uma das maiores preocupações da vida das mulheres, porque estima-se que uma em cada 6 mulheres diz que trocaria 5 anos da vida para atingir o peso ideal. Peso ideal entre aspas. E eu vou repetir esse dado porque isso é muito assustador. Isso não pode ser normalizado. Uma em cada 6 mulheres diz que trocaria 5 anos de sua vida para atingir o peso ideal. E estima-se que 9 em cada 10 mulheres têm algum grau de insatisfação com a aparência. Essa aparência, essa imagem corporal, ela não é só uma percepção sobre a figura do tamanho
e da forma do nosso corpo. Não é apenas uma imagem neutra refletida no espelho, mas é uma avaliação que fazemos envolvendo essa combinação de fatores, de uma maneira que nos vemos e aquilo que sentimos e experienciamos em relação ao nosso corpo. E essa imagem corporal, ela sofre influência dos padrões de beleza da sociedade e muitas vezes se confundem com uma aparência da saúde. E aí por isso que essa insatisfação corporal, ela não tem uma cara, não tem um peso específico. E aí vamos pensar que o peso isoladamente, ele não consegue definir a saúde. A saúde mesmo, ela não tem uma aparência específica e nem a doença tem uma aparência específica, né? E essa, como eu falei, a insatisfação corporal, ela não é exclusiva de pessoas com um maior peso. Ao contrário, ela pode estar presente em uma diversidade de corpos, né? E isso é muito mais intenso nas mulheres, porque nós, desde meninas, aprendemos, né, somos ensinadas que o nosso valor está na nossa aparência. E ao deixar essa balança, o espelho, a fita métrica ou o tamanho da roupa dizer o quão bem devemos nos sentir sobre nós mesmas, na maioria das vezes esse resultado ele é ruim. É uma comparação injusta e que faz a gente nunca se sentir suficiente. Você já se percebeu com essa baixa autoestima relacionada a essa insatisfação com o corpo? Se você já sentiu isso, também pode ter pensado que mudar essa forma corporal, mudar esse peso, resolveria e seria a única solução. Bem, é verdade que mudar o corpo também contribui para uma mudança da autoestima. Até mesmo por se aproximar desse padrão de corpo, desse padrão de beleza. Mas mudar o corpo não muda automaticamente a sua percepção sobre você mesma. Porque a autoestima ela não é só sobre o corpo, né? A autoestima é um valor subjetivo que cada um dá a si mesmo. E o corpo faz parte da gente. Ele não é o nosso completo. Logo, ele não pode nos definir, né? Então, o que fazer para melhorar essa autoestima se não basta mudar o corpo somente? Que era uma das perguntas que a gente tinha feito lá no início da nossa live. Para melhorar essa autoestima, é preciso se olhar de uma maneira mais completa. Você não é só o seu corpo e muito menos é só seus defeitos. Você é uma mulher com habilidades, desejos, talentos, personalidade, vivências, memórias. Reconhecer as suas qualidades para além do físico, para se sentir-se orgulhosa de si e se sentir capaz. E aí a questão não é mais sobre mudar ou não mudar, emagrecer ou não emagrecer. Tá tudo bem desejar o emagrecimento, né? O desejo de mudar o corpo não é algo errado. Mas achar que um corpo menor é garantia de felicidade, de beleza, de sucesso, de boa autoestima, de saúde, é um erro. É preciso pensar como esse emagrecimento vai acontecer e qual é o impacto disso na saúde, enquanto um bem-estar físico, mental e social. E qual que é a importância de a gente olhar sobre isso e olhar sobre esse foco da nutrição. Porque na busca por essa mudança corporal, por um corpo perfeito, na tentativa de mudar esse corpo, o peso, a aparência, nessa expectativa de se sentir mais feliz e nessa confusa e errônea relação entre felicidade e magreza, beleza e magreza, saúde e magreza, acabam se adotando estratégias não saudáveis. E a alimentação parece ser um dos primeiros aspectos a serem alterados, podendo levar a comportamentos alimentares transtornados. E o que soma hoje em dia é que muitos desses comportamentos transtornados, disfuncionais, podem não ser percebidos como um problema,
porque eles parecem seguir os padrões de saúde com os valores sociais atuais de culto ao corpo. E aí, né, frente a esse aumento de peso, a esse exagero alimentar, a primeira coisa que se pensa é não comer. Mas tanto essa restrição alimentar de não comer, tanto esses pensamentos de restrição, isso tudo leva a alguns episódios de exagero alimentar, que é justamente aquilo que a gente não quer. Então esse não seria uma boa estratégia. É preciso entender o contexto e pensar em estratégias e não em restrição. Essas restrições alimentares radicais não favorecem o corpo, e agora realmente está tudo muito pesado, não é hora de fazer dieta. Vamos combinar que passar fome agora iria te deixar mais ansiosa, não iria te deixar se sentindo melhor, e aí iam levar a esses episódios de exagero alimentar que podem estar te incomodando, né? Você não só é digna de comer, como você precisa comer. É uma necessidade. E não restringir, né, não fazer dieta, não significa um comer indiscriminado, um comer de qualquer jeito. Esse não fazer dieta é respeitar o corpo, entender as suas necessidades, compreender que o nosso comer ele vai além da ingestão de nutrientes e não desafiar os limites desse corpo. Você que está cuidando de tanta gente, você também precisa desse cuidado. Por isso, outra estratégia é manter refeições planejadas em horários regulares, sem longos períodos de jejum, até mesmo porque uma fome maior direciona um comer exagerado de algumas guloseimas. Vamos pensar, né? Quando a gente está morta da fome, com aquela fome de leão, nós não temos tempo para escolher, para sentar e comer com calma. A nossa tendência é comer rápido, isso favorece uma maior ingestão alimentar, um maior volume alimentar em menos tempo. E também a nossa predileção acaba sendo por comidas altamente energéticas. Então tudo favorece um aumento desse consumo. E aí tudo bem se você comeu a mais, se você ganhou um pouco de peso nesses últimos meses. Foi uma fase. E provavelmente a comida foi a estratégia mais fácil, mais acessível e até mesmo mais prazerosa para lidar com emoções e com sensações tão desconfortáveis nesse momento. Mas isso não significa que vai ficar para sempre assim. Aceitar essa realidade não é ser submissa a ela, mas é o primeiro e essencial passo para transformá-la, né? Eu te convido a olhar para si de uma maneira mais gentil e da representação da comida para você. Se observe, essa observação ela é poderosíssima. Reconhecer permite essa mudança e nós só conseguimos agir sobre aquilo que reconhecemos. É importante identificar o seu contexto e nomear aquilo que impulsionou esse comer exagerado. O aumento de peso que aconteceu, né, o que impulsionou esse aumento de peso, também aprender outras estratégias para lidar com aquilo que está tão pesado para você. Pensar sobre essa sua real necessidade. Se é fome, só a comida vai resolver. Se é aquela vontade de comer, é vontade do quê? É para aliviar o estresse? É para se sentir abraçado devido a esse distanciamento social? E há maneiras de agregar bem-estar para além da comida. Mas se sentir que você deveria comer, mesmo sem fome, para trazer esse conforto, buscando esse conforto, aproveite, né? Permita-se, deguste, aprecie aquela comida não só com o paladar, mas com o cheiro, com aquele momento para você.
E observe até mesmo o seu julgamento. Busque nessa oportunidade perceber que não controlamos muitas coisas. Aprender com a frustração, até mesmo identificar nossas reais necessidades, nossos valores, nossas prioridades nesse momento e treinar a nossa paciência. Esse aumento de peso, ele não veio de ontem para hoje, ele é resultado de um tempo e a gente precisa de paciência para entender e passar por esse tempo novamente. Também treinar a nossa capacidade de adaptação e flexibilidade. E, sobretudo, se olhar com compaixão. E você não precisa fazer tudo isso sozinha. Busque ajuda para te apoiar e te acompanhar nesse momento e nessa fase de mudança. Eu te convido para se olhar com gentileza, para um cuidado adequado, através dessa nutrição gentil, para uma mudança da relação com a comida e com o corpo, para uma relação mais saudável com a comida e com o corpo. Afinal, essa relação é para a vida toda. Eu agradeço novamente a oportunidade. Eu vou estar ainda aqui, caso vocês tenham perguntas ou trazendo comentários. E muito obrigada por estarem conosco nessa noite. Boa noite, pessoal. Então, a gente interrompeu a live um pouquinho, mas a gente já volta, tá? Nós vamos aproveitar esse intervalo aí para dizer que quem tem pergunta pode fazer aí, que daqui a pouco a Camila vai estar respondendo. A gente também queria agradecer a todas as mulheres que estão assistindo a live com a gente, a Kelly, a Carolina, a Sandra, a Janete, a Jussara, a Maria Rosa, a Alice, a Maridalva, a Lauriele, a Ângela, a Carolina, Graziela, Neuza, Lauriele, Sandra, Júlia, Janine, Maridalva, olha aí, ó, tem gente fazendo 2, 3 vezes comentário, tô repetindo o nome, não faz mal, né? A Cleide Isabel, a Lucimara, a Sandra, a Solange, Luana, Maria Rosa, Célia Gomes, Jussara, Jane, Jane novamente, Célia Gomes, Cíntia Rodrigues, Rosângela, Jéssica, Vanessa, mais uma vez a Jéssica e Beatriz. Gente, se eu não falei o nome de todo mundo, mas estou agradecendo vocês, tá? Que bom que vocês estão aqui com a gente, tá? Então vamos aí comentando e compartilhando, porque quem estiver aí acompanhando a live vai ter um sorteio de um brinde especial no final, tá? Vai ser um vale compras de R$100 lá da loja Certa. E enquanto a live estava acontecendo, a gente já estava fazendo o sorteio de alguns brindes, tá? Porque nós ganhamos bastante brindes das nossas empresas conveniadas. Então, se você não conhece todos os convênios do sindicato, entra lá no nosso site, acessa, busca lá. E se você tiver algum convênio especial que você queria que a gente também fizesse parceria, aproveita também o momento e cita aí pra gente, diz, olha, faz convênio com tal estabelecimento, com tal local, e a gente vai atrás para vocês, tá? Então eu já queria aproveitar e anunciar aqui 2 ganhadoras, tá? Que eu acho que eu vi o nome delas ali. É a Célia Terezinha Gomes, ela ganhou um presente surpresa da Cia dos Móveis. Célia, parabéns. E também a gente queria o nome da Luana Jaciara de Lima, ela ganhou um presente da Dental Sun. Pessoal, a gente já tem uma lista de sorteio, tá? Que a gente foi fazendo no começo da live. Nós vamos anunciar nas nossas redes sociais a lista de todos os ganhadores, o que ganhou, ou no final da live, ou provavelmente amanhã cedo deve sair tudo certinho. Mas fica aí, comenta, compartilha, e a gente tem aquele brinde especial lá para todo mundo. Então, novamente, vamos anunciar, é um vale compra de R$100 da loja Certa, que a gente guardou para as sócias que estão na live. Então, se você está aí, comenta, faz uma pergunta para a Camila, que nós já vamos ver o que tem aí que vocês estão perguntando, para passar para ela, tá bem? Tem alguma pergunta aí, será? Vamos dar uma olhada nos comentários. Então, eu vou devolver para a Camila, para ela responder aí. É a Graziela, precisa excluir o glúten, né? Queria dicas para saber como é que ela vence esse desafio. Então vamos lá, devolvendo para a Camila, vamos acompanhar mais um pouco a
a nossa live especial. Daqui a pouco a gente volta aqui para... Ok, então vamos lá, né? Eu acho que é importantíssimo, quando a gente tem que fazer alguma alteração na nossa alimentação, buscar apoio profissional. Então, a primeira dica é buscar o atendimento de um nutricionista. Mas pensando, né, no que a gente pode fazer, realmente, se existe um diagnóstico, como eu falei, que algumas patologias exigem uma restrição alimentar, se existe esse diagnóstico, pode muitas vezes ser um diagnóstico difícil de receber, né? Mas é possível. O que a gente vai pensar sempre quando a gente trabalha com restrição, acaba que fica muito mais difícil quando focamos naquilo que a gente não pode comer. Parece que aquilo chama mais atenção ainda. E quando se tem uma alimentação que acaba tendo mais comidas que são fontes de glúten, tirar somente isso, a sensação das pessoas, e eu digo isso até por experiência dos meus pacientes, é assim, ok, eu tiro isso, mas aí o que eu vou comer? Parece que não sobra. Então a primeira dica é justamente ampliar esse repertório alimentar, é descobrir novas fontes, tanto de prazer, porque é importante também, como da nutrição. Então, aproveitar uma diversidade alimentar, tanto de frutas, verduras, cereais, alguns cereais que podem entrar, de leguminosas, as carnes, de diversos grupos alimentares, descobrir até mesmo novas combinações alimentares para que consiga manter uma alimentação saudável. E essas combinações, essas novas sugestões, essas redescobertas, essa ressignificação da comida, do comer e do prazer com a comida, até mesmo em eventos sociais, em que muitas vezes tem comidas com glúten, para não ser afetada essa saúde social também. Importante que é esse o papel do nutricionista nessa busca de uma melhora alimentar. É a nutricionista que vai conseguir te ajudar a melhorar todos esses aspectos. Espero que tenha ficado claro. Tem mais alguma pergunta? Onde você atende? Onde eu atendo? Eu tenho meu consultório no Linha Centro Integrado. Vocês podem me buscar ali nas redes sociais, tanto no Facebook ou no Instagram, como Camila Baxfaluzzi, nutricionista. Pode pegar o meu nome pelo folder, que talvez vai ser mais fácil por conta do sobrenome, e entrar em contato comigo justamente por ali. E aí a gente combina. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, temos mais uma pergunta aqui da Célia Gomes. Ela está fazendo dieta. Sempre que come uma fruta, come uma proteína junto, iogurte natural com ovo cozido. Tá correto? É uma ótima pergunta, né? Dificilmente a gente vai conseguir avaliar a alimentação olhando somente para um alimento, para um nutriente ou para uma refeição. Para a gente saber se está correto para você, é preciso analisar todo o teu contexto alimentar. Saber não só o que você está comendo, como você já referiu, a fruta e o ovo, por exemplo, mas também qual é o contexto que está envolvido. Se a tua fome está sendo saciada com isso, se você está conseguindo se sentir satisfeita, e todas as outras refeições, como que essas refeições estão sendo compostas, né? Então é preciso analisar toda a tua alimentação. Na nutrição e na alimentação, a gente não tem um certo, um errado, uma regra rígida sobre isso. Tudo vai depender de quem a gente está falando, de uma frequência de consumo, de uma quantidade, de um contexto de consumo. Então, pessoal, vamos ao nosso sorteio, tá? Antes de a gente encerrar a noite com a nossa live, eu vou anunciar alguns nomes de quem já ganhou no sorteio que a gente fez. Então, nós tínhamos vários presentes surpresas, caixas de presente, vale compras, vale brindes.
Então, assim, eu vou falando os nomes, como eu comentei com vocês, depois a gente vai anunciar uma lista geral de nomes e brindes para anunciar nas redes sociais, para fazer contato com vocês, anunciando, ó, você é ganhadora, você pode retirar aqui na sede do sindicato o seu brinde, ok? Então, assim, nós temos aqui a Thaís Cristina Miranda, Neuzeli, Vera Lúcia Riquel da Silva, a Patrícia, Vanderleia, a Dalzija, Irene, Miriam, Elaine, Evelise, Rosileide Cássia, essa eu conheço, ela é diretora aqui do sindicato também, parabéns. Ana Cláudia Machado, Giane, Kelly Cristiane, Andréia, Rosmari, Elaine, Terezinha, a Célia, que eu já tinha anunciado, Iara, Cristiane, Gisele Pereira, Silvane, Tereza, Florinda, Cristiane Pereira, Gisele Milbauer, Karen Regina, Maria Rubel, a Luana, que a gente também já tinha anunciado, a Eliane, Maria Helena Fleischmann, Solange, Simone, Maria Orídia, Fabiana, Zeni. Tomara que seu nome esteja na lista. Se ficar na dúvida, daqui a pouco a gente já posta uma lista com nome e sobrenome para identificar as ganhadoras, com os brindes. E agora, tá? A gente já fez o sorteio aqui, porque a gente já estava analisando quem é que ganhou o nosso Vale Brinde da Live, né? Que vale vale compra de R$ 100 da Lojas Certas. O nome dela é Jéssica Maiara Kischler. Jéssica, parabéns, tá? Nós já confirmamos os teus dados aqui no cadastro. Comenta aí, tomara que você tenha ficado feliz, tomara que todo mundo tenha ficado feliz e gostado da nossa live. Ok, então para encerrar, nesse Dia Internacional da Mulher, eu quero desejar a todas as mulheres que sejamos livres e cheias de tudo aquilo que nutre corpo e alma. Um abraço a todas vocês e parabéns a todas as ganhadoras dos prêmios. Então, pessoal, olá, então encerramos a nossa noite com a nossa palestra sobre a nutrição da mulher. Camila, muito obrigada por participar aí com a gente, por se dispor a estar aí curtindo esse momento, esse Dia da Mulher aqui com a gente. Para todas as nossas sócias, para você que estava aí acompanhando e curtindo a live, obrigada também por estarmos juntas aqui nessa noite. Eu espero de todo o coração que no ano que vem a gente esteja juntas pessoalmente, que esse momento passe e a gente possa fazer outros eventos e se encontrar para aproveitar também, não só o Dia da Mulher, mas todos os outros dias. Então, pessoal, boa noite, fiquem bem. Precisando do sindicato, estamos aí. Você que ainda não é sócia, venha, se filie, conheça todas as vantagens do sindicato. Boa noite.